Capítulo 3 Prisão Parte 1 O túnel para onde Batman havia se lançado em seu desespero por escapar do labirinto era um corredor estreito e úmido, um novo trecho de escuridão que parecia se estender infinitamente. Ele rolou para a frente, seu corpo protestando a cada centímetro, cada músculo gritando em exaustão e dor. O impacto da queda havia sido amortecido por seu traje, mas a fadiga acumulada de horas de privação sensorial, desorientação e combate contra o Garra era esmagadora. Seus pulmões ardiam e o gosto metálico de sangue preenchia sua boca. A voz do Garra, embora agora distante, ainda ecoava em sua mente, um sussurro sinistro sobre Gotham, sobre os Wayne, sobre um destino interligado com a escuridão. Gotham é nossa. Sempre foi. As palavras se agarravam à sua sanidade, corroendo a crença em tudo que ele conhecia. Ele se arrastou para a frente, o feixe da lanterna de seu capacete tremeluzindo, falhando em intervalos irregulares, uma metáfora para a sua própria condição. As paredes do túnel eram de pedra bruta, frias e úmidas ao toque. O ar era pesado, com o cheiro de mofo e terra, e a umidade gotejava do teto, criando pequenas poças no chão irregular. A temperatura caíra ainda mais, e o frio penetrava seus ossos, fazendo-o tremer. Alfred, ele tentou, sua voz rouca, quase um sussurro, sem saber se a transmissão seria ouvida. O comunicador permaneceu mudo, a interferência magnética do labirinto ainda o aprisionava no silêncio. Ele estava sozinho, mais do que nunca. Cada passo era um esforço monumental. Seus membros pareciam pesados, sua visão turva. A privação do sono, o estresse do combate e a tortura psicológica que a corte havia infligido estavam cobrando seu preço. As linhas entre a realidade e a alucinação começavam a se embaçar. Enquanto ele avançava, as paredes do túnel começaram a mudar. Pequenas estruturas de pedra, como nichos ou celas rudimentares, apareceram em intervalos irregulares. Dentro de alguns desses nichos, ele viu as sombras de figuras. Ao se aproximar, sua lanterna revelou mais esqueletos, alguns acorrentados às paredes, outros em posições contorcidas, suas mortes um testemunho do terror daquele lugar. Eram os outros que o Garra mencionara, os que haviam se perdido. A visão era grotesca e ele teve que lutar contra a náusea. Um deles, um esqueleto menor que ele havia visto antes, com resquícios de uma pequena jaqueta e um gorro, parecia olhar para ele com as órbitas vazias. Era o esqueleto de uma criança. A imagem daquela criança, perdida e esquecida, reforçou a fúria fria que ardia dentro dele. Nós tomamos seus filhos, Bruce, por gerações. Treinamo-los, moldamo-los, para que se tornassem nossos garras, nossas lâminas vivas. A voz do Garra ecoou em sua mente, agora quase como um eco interno, tornando a visão dos esqueletos infantis ainda mais perturbadora. Ele continuou, forçando seus músculos a se moverem. A cada poucos metros, as paredes pareciam se contorcer e as imagens que ele havia visto nas tapeçarias da câmara anterior começaram a se projetar em sua visão periférica, como fantasmas de um passado distante. Figuras humanoides com cabeças de coruja, observando, manipulando. O túnel, aparentemente sem fim, começou a se estreitar ainda mais. Ele teve que se arrastar de joelhos, depois deitado, impulsionando-se com os cotovelos e as pontas dos pés. A claustrofobia se instalou, uma sensação esmagadora de estar preso em um caixão de pedra. O cheiro de terra, mofo e algo indefinível se intensificou, quase sufocando-o. Finalmente, após o que pareceram horas, ele sentiu uma mudança no ar, uma brisa fresca, uma abertura. Ele se impulsionou com a última gota de sua força, rastejando para fora do túnel estreito e caindo em uma câmara um pouco maior. A câmara era irregular, com paredes de pedra áspera. O teto era alto, mas não havia fonte de luz natural. Uma luz fraca,
quase fantasmagórica, emanava de pequenas fendas nas paredes, banhando o local em um brilho esverdeado e doentio. O ar estava pesado e úmido, e o cheiro metálico e elétrico se tornou mais forte aqui. Ele se esforçou para se levantar, apoiando-se em uma das paredes. A visão da câmara se tornou clara em sua mente. O chão era irregular, com poças de água. O teto alto revelava estalactites pontiagudas, como dentes, penduradas sobre sua cabeça. "Bem-vindo à nossa prisão, Bruce Wayne." A voz do Garra ecoou, agora não como um sussurro, mas como se estivesse dentro da própria câmara, ressoando nas pedras. "Este não é um lugar de fuga, é um lugar de reflexão, onde você enfrentará a verdade sobre nós, sobre você, sobre sua família." Batman tentou falar, mas sua garganta estava seca e as palavras não vinham. Ele estava no seu limite físico. A luz esverdeada da câmara começou a piscar, e as sombras dançaram nas paredes, distorcendo as formas. Batman sentiu a cabeça girar, a tontura o dominando. Ele caiu de joelhos, sentindo o frio do chão de pedra sob seus joelhos enluvados. De repente, uma nova série de imagens invadiu a sua mente, mais vívidas, mais reais do que as anteriores. Não eram alucinações. Eram projeções, induzidas por algum tipo de tecnologia ou droga que a corte estava usando. Ele viu a si mesmo, jovem, uma criança, nos terrenos da mansão Wayne. Ele corria, rindo com seus pais, Thomas e Martha. A imagem era calorosa, feliz, mas então a cena mudava. Ele se viu em um dia de sol, no terraço da mansão Wayne. Ele era uma criança, brincando. Um homem alto e elegante, mas com um olhar sombrio, estava com o seu pai, Thomas Wayne. Eles conversavam em voz baixa. Bruce não conseguia ouvir as palavras, mas a atmosfera era tensa. O homem se virou e, por um instante, Bruce viu o que parecia ser uma pequena tatuagem de coruja no pulso dele. A imagem mudou novamente. O beco, o som do tiro, as pérolas caindo. Mas desta vez, na borda da escuridão do beco, duas silhuetas observavam. Duas figuras altas com algo que pareciam ser os contornos das máscaras de coruja. Eles estavam lá, observando. "Você sempre se perguntou por que Gotham é assim, não é, Bruce? Por que não importa o que você faça, a escuridão sempre volta? Por que a cidade parece se recusar a ser salva?" A voz do Garra estava em sua cabeça, um sussurro penetrante que parecia arrancar as verdades de sua alma. A próxima projeção era de seu pai, Thomas Wayne, em seu escritório, tarde da noite. Ele parecia perturbado, olhando para documentos antigos. Um mapa de Gotham com linhas de um labirinto desenhadas em tinta vermelha. E no canto do mapa, um pequeno símbolo de coruja. Seu pai tentou nos deter, Bruce. Ele tentou nos expor. Ele cavou longe demais, assim como você. A revelação foi um choque elétrico. Seu pai, envolvido com a corte, tentando combatê-los? Isso ia contra tudo o que ele sabia, tudo o que acreditava sobre seus pais, que eram a personificação da bondade e da integridade. Você se orgulha do seu legado, não é? Da herança de bondade de seus pais. Mas a verdade é uma criatura de garras e sombras, Bruce. E ela tem garras que podem rasgar até a mais pura das memórias. A luz esverdeada na câmara começou a piscar mais rapidamente, hipnoticamente. Batman sentiu sua cabeça girar, seu corpo vacilar. A exaustão, a fome e a desidratação estavam levando-o ao seu limite. A corte não estava apenas brincando com ele. Eles estavam sistematicamente desmontando sua mente, tijolo por tijolo. Ele tentou se concentrar, se agarrar à realidade.
Ele se obrigou a lembrar dos fatos, das coisas que ele sabia serem verdadeiras. Thomas e Martha Wayne eram pessoas boas. Eles não teriam envolvimento com uma organização maligna como a corte. A não ser que eles fossem vítimas, como ele. Negue o quanto quiser, Bruce, mas a verdade está escrita nas paredes de Gotham e nas paredes deste labirinto. O chão sob seus pés parecia tremer. Um som distante de algo batendo, como um martelo contra a pedra, ecoou pela câmara. O som se aproximava, rítmico, implacável. Então um painel na parede se abriu. Não era uma porta, mas uma série de cubos de pedra que se moviam, girando e deslizando para formar uma passagem. Da escuridão que se abriu, emergiu a figura do Garra. Ele estava ileso, imponente. Sua máscara de coruja branca reluzindo na luz esverdeada. Seus olhos sem pupilas pareciam fixos em Batman, avaliando-o, saboreando sua vulnerabilidade. Levante-se, Bruce Wayne. O jogo ainda não acabou. E o próximo nível de sua prisão está apenas começando. O Garra deu um passo à frente, suas garras afiadas se estendendo. Batman tentou reagir, mas seu corpo não obedecia. Ele estava exausto, à beira do colapso. O assassino estava ali, pronto para o ataque final. E Batman estava indefeso. O Garra se aproximou, e Batman sentiu uma força poderosa agarrá-lo, levantando-o do chão. Ele foi arrastado para dentro da passagem que se havia aberto, para uma nova parte do labirinto, um lugar ainda mais escuro e aterrorizante. Ele estava preso, e o Garra era o seu carcereiro. Capítulo 3 Prisão, Parte 2. A passagem para onde Batman havia sido arrastado pelo Garra era mais do que um simples túnel, era um corredor da loucura. A luz esverdeada e fantasmagórica que emanava das fendas na pedra pulsava em um ritmo hipnótico, quase um batimento cardíaco da própria corte das corujas. O ar, antes pesado, agora parecia rarefeito, dificultando a respiração e intensificando a sensação de sufocamento. O cheiro metálico e elétrico do Garra, misturado ao mofo e à terra úmida, preenchia suas narinas, um coquetel olfativo que corroía sua sanidade. Ele sentiu o chão sob seus pés, ou o que restava da sua percepção tátil, se inclinar e se curvar. O Garra não o carregava com a brutalidade de um monstro, mas com a precisão calculada de um torturador, quase como um guia sombrio. Cada passo do assassino parecia amplificado na escuridão, um som rítmico e implacável que ecoava e reecoava, como se estivesse dentro de sua própria cabeça, martelando em seus tímpanos. As imagens alucinatórias que a corte estava induzindo não diminuíram, elas se intensificaram, tornando-se mais nítidas, mais insistentes. Ele via Thomas Wayne Jr., o suposto irmão que o Garra afirmava ser. Não era mais uma figura embaçada, mas um menino de cabelos escuros, olhos arregalados de medo, acorrentado a uma parede de pedra, sendo observado por figuras com máscaras de coruja. A imagem era tão real, tão vívida, que ele podia sentir a dor e o desespero do menino. Você se lembra dele, Bruce? Seu irmão, o que foi levado, o que foi quebrado, transformado no que você mais teme. A voz do Garra sussurrava, agora um eco constante em sua mente, misturando-se aos seus próprios pensamentos. A cena mudava para o beco, a noite fatídica. Seus pais caídos, o colar de pérolas estourado. Mas agora, em vez de uma, havia duas figuras com máscaras de coruja na escuridão, observando a tragédia. Elas não intervieram, apenas observavam, como espectadores de um experimento meticulosamente planejado. O destino da sua família, Bruce, a tragédia que te moldou, nós estávamos lá, nós estávamos sempre lá. A cada curva do corredor, a cada nova câmara, uma nova projeção se manifestava. Ele via a mansão Wayne, mas não a que ele conhecia. Uma versão mais antiga, mais sombria,
com símbolos de corujas esculpidos nas paredes. Via seu próprio pai, Thomas Wayne, trabalhando em segredo, seus olhos cansados e assombrados, rodeado por mapas antigos e documentos que pareciam conter os segredos da corte. Ele não estava tentando combatê-los, ele estava com eles, um deles, uma parte deles. Seu pai não era o santo que você imaginou, Bruce. Ele era um de nós, um participante, um arquiteto desta cidade, destes túneis, deste labirinto. O choque dessas revelações era mais doloroso do que qualquer golpe físico. A corte não estava apenas tentando matá-lo, elas estavam tentando destruir a fundação de sua existência, a memória de seus pais, a razão de ser do Batman. Eles estavam atacando seu próprio mito de origem. O Garra parou em uma câmara que era o ápice da distorção visual e sonora. As paredes eram cobertas por milhares de lâminas afiadas, presas em padrões intrincados que refletiam a luz esverdeada de forma caótica. O chão era coberto por uma fina camada de água que cintilava com a luz, e o teto era baixo, pontiagudo, parecendo esmagá-lo. O Garra o soltou e Batman caiu de joelhos novamente, o seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ele tentou levantar a cabeça, seus olhos buscando uma forma de lutar, mas sua força o abandonava. Esta é a sala dos espelhos, Bruce, onde a verdade é revelada, onde sua mente se quebra. Você verá o que realmente é Gotham e o que você realmente é. A voz do Garra se misturava a uma cacofonia de sons. O raspado de garras metálicas na pedra, o zumbido elétrico, os sussurros de vozes fantasmagóricas e, mais perturbador, o riso. Um riso frio, sem emoção, que se multiplicava e se espalhava por toda a câmara. As imagens mentais se intensificaram até se tornarem alucinações completas, tomando conta de sua visão. Ele não conseguia mais distinguir o real do irreal. Ele se viu em um salão de baile luxuoso, dançando com sua mãe, Marta, que usava seu icônico colar de pérolas. A música era alegre, mas os rostos dos outros dançarinos eram máscaras de coruja, sorrindo de forma macabra. Seus olhos eram vazios, mortos. A cena mudou para o Hospital Geral de Gotham, fundado por Thomas Wayne. Mas em vez de médicos, havia figuras de coruja, operando em mesas de cirurgia com lâminas afiadas, transformando crianças em garras. Ele via o processo, o sangue, a dor, o terror nos olhos infantis. E um deles tinha o rosto de seu irmão. Nós os treinamos na dor, Bruce, na solidão, na escuridão, exatamente como você se treinou. Você é mais parecido conosco do que imagina. A comparação, a sugestão de que ele era como a corte, o atingiu como um raio. Era uma acusação que mirava no cerne de sua identidade, no propósito que o definia. Ele era o oposto do crime, o inimigo da corrupção. Mas e se a escuridão estivesse em sua própria linhagem? Ele se viu em seu próprio túmulo, a lápide de Thomas e Martha Wayne. Mas a grama estava coberta de ossos, e as lápides se transformavam em símbolos de corujas. As vozes riam, e a canção de ninar era cantada por milhares de vozes infantis, distorcidas, vindas de todas as direções. Sua cidade é uma mentira, morcego. Seu legado é uma farsa. E você é apenas o tolo que tenta remendar o que foi intencionalmente quebrado. O Garra se aproximou, suas garras metálicas brilhando na luz pálida. Ele não precisava lutar. A corte já estava vencendo a guerra em sua mente. Ele estava sendo dilacerado de dentro para fora. Então, algo diferente. Uma pequena imagem surgiu em meio ao caos. Não era uma alucinação da corte. Era uma memória real, uma que ele tentava esquecer. Bruce, ainda criança, no funeral de seus pais. Ele estava sozinho,
Desolado, Alfred se aproximou, sua mão gentil em seu ombro. Sua mãe e seu pai, Master Bruce, eles eram boas pessoas. Eles amavam você. Eles queriam o melhor para Gotham. A imagem se tornou mais nítida. Alfred o levou para casa, para a Batcaverna, para o início de sua jornada. Aqueles eram os verdadeiros alicerces de sua vida, não as sombras que a corte projetava. Ele conseguiu se agarrar a essa memória. Foi uma âncora em meio à tempestade de engano. A corte estava tentando quebrar seu espírito, mas a verdade de seu amor por Gotham, a verdade de seus pais, era mais forte. Ele sentiu uma queimação súbita em seu pulso. Uma injeção. O Garra havia aplicado algo. Ele olhou para seu braço e a pele sob seu traje estava começando a escurecer. As veias salientes. Veneno. Este veneno, Bruce, ele vai quebrar seu corpo. Como nós quebramos sua mente. Você vai implorar por misericórdia. E quando você se curvar, você pertencerá a nós. O veneno começou a fazer efeito. Uma dor aguda e lancinante se espalhou por seus músculos, tornando-os rígidos e contraídos. Seus olhos se arregalaram e ele sentiu seu coração batendo de forma irregular, um ritmo assustador. Ele estava paralisado. O Garra se ajoelhou à sua frente, seus olhos vazios fixos nos dele, a luz esverdeada refletindo em sua máscara. Ele não havia sido morto, mas estava em um estado de desamparo quase total. A história de Gotham está escrita por nós, Bruce, e você é apenas uma nota de rodapé, um erro de cálculo que será corrigido. O Garra retirou uma pequena faca de sua bainha, uma lâmina fina e pontiaguda, com um brilho frio. Ela era antiga, com entalhes de corujas em seu cabo. A primeira lição em nosso labirinto é a privação. A segunda, a dúvida. A terceira, a submissão. O Garra levou a faca à sua máscara, a área acima de seu olho esquerdo, à altura da têmpora. Batman tentou reagir, mover-se, gritar, mas seu corpo estava inerte, sua voz era apenas um chiado. A ponta fria da faca tocou sua pele, raspando no tecido de sua máscara. Não era para matar, era para marcar, para humilhar, para deixar sua marca na pele, assim como eles estavam deixando sua marca em sua mente. A dor era aguda, mas a raiva era maior. Ele não podia se mover, mas seus olhos, através das fendas da máscara, fixaram-se no Garra com uma intensidade selvagem. Ele se recusava a ser quebrado. O Garra traçou a lâmina, lenta e metodicamente, criando um corte em sua pele. Não um corte profundo, mas uma linha que se estendia, uma cicatriz, uma marca de coruja. Você se lembrará disso, Bruce Wayne. Cada vez que olhar para si mesmo, você se lembrará de nós. A luz esverdeada se intensificou por um breve momento, pulsando. Em seguida, a câmara mergulhou na escuridão mais profunda, e o som de algo que se fechando ecoou. O Garra havia desaparecido. Batman estava novamente sozinho na escuridão, seu corpo paralisado pelo veneno, a dor da incisão em sua têmpora queimando. A mente, porém, estava clara de repente. Ele havia visto as projeções, sentido a tortura, ouvido as mentiras, mas também havia se lembrado da verdade. Seus pais eram bons, ele era o Batman, e a Corte das Corujas havia cometido um erro grave. Eles o subestimaram. Ele começou a lutar contra o veneno, a se concentrar em cada fibra muscular, tentando forçar seu corpo a obedecer. A dor era excruciante, mas ele a usava como um combustível. Ele se recusava a ser um Garra, um peão. Ele era o cavaleiro das trevas de Gotham. E a guerra estava apenas começando.